Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Então, na aula passada a gente falava, sobre o início da guerra, a formação das alianças, a questão das invasões dos territórios, aquela paz silenciada, com as primeiras invasões da Alemanha, e os aliados fazendo uma certa vista grossa. Então a gente tem aí a escalada alemã, A Segunda Guerra Mundial está relacionada com a expansão do totalitarismo na Europa, Tem uma relação direta aí com a formação do nazismo, do fascismo e, por que não dizer, do comunismo também, Também, como causa direta, a gente tem o expansionismo germânico naquele período. A expansão territorial defendida pelos alemães, a chamada espaço vital, fazia parte de um elemento dessa ideologia, que abrigava os arianos, A ideia era você expandir, o domínio germânico para todos os povos que tivessem aí um ancestral ariano, A prosperidade dos alemães seria garantida por meio da exploração de povos enxergados como inferiores também, como os eslavos, por exemplo. E aí, no final da década de 1930, os alemães voltaram-se, a princípio, contra a Áustria, nação historicamente, de idioma e cultura alemães, com planos de unificação da Alemanha e Áustria, Em 1938, os alemães iniciaram uma campanha maciça para garantir a unificação desses dois países, E isso se concretizou em março de 1938, Em um evento conhecido, como Anschluss, Depois, os alemães voltaram-se, contra a Tchecoslováquia por conta de uma região daquele país chamada, de Sudetos. E aí, mantendo a paz, as exigências alemãs sobre os Sudetos alarmaram, ali os ingleses e franceses. E a tensão diplomática na Europa aumenta. Para contornar essa situação, foi organizada a Conferência de Munique, em 1938. Nessa conferência, ingleses e franceses, temerosos de que uma guerra fosse iniciada, cederam ali as pressões alemãs, e permitiram que os alemães invadissem, o território da Tchecoslováquia, fazendo aí aquela vista grossa. Um ponto importante da Conferência de Munique é que os ingleses e franceses demandaram, de Hitler o compromisso de que a Tchecoslováquia seria a última exigência territorial da Alemanha. O que, claro, Hitler firma esse acordo, que estava blefando, era mentira. E ele não acreditava realmente que os ingleses e franceses teriam coragem de declarar guerra à Alemanha naquele momento. E aí, a gente... Eu estava falando da guerra entre a Alemanha. E aí, naquele momento, o Hitler não acreditava que os ingleses e os franceses teriam coragem de declarar guerra, aos alemães. Mas, no dia 1º de setembro de 1939, acontece a invasão da Polônia. Então, assim, o Hitler coloca ali seus olhos sobre a Polônia e, à medida que a tensão entre a Alemanha e a Polônia aumentava, ingleses e franceses assinaram ali acordos militares com, o segundo país, a Polônia, a fim de resguardar essa invasão em caso de agressão aí da Alemanha. Como Hitler não acreditava nessa resposta francesa e inglesa, ele ordenou o ataque contra a Polônia, Então, esse ataque foi dividido em duas frentes, Pelo oeste, a Alemanha invadiu a Polônia e no leste, a União Soviética também invade a Polônia. Vamos lembrar aí daquele acordo, que o Mussolini faz com Hitler, para dividir secretamente ali a Polônia, lembram? Então, tá aí, Então, a gente tem aí, em vermelho, no mapa, a parte, que a União Soviética invade a Polônia, a gente tem em amarelo aí, Observem os contornos do mapa, O centro da Polônia e ali, do outro lado, em cinza, a parte em que a Alemanha,
pega ali da Polônia, né? Essa seria o estopim dessa guerra, né? Observe aí na foto, né, que uma semana antes a Alemanha e a União Soviética tinham realizado um pacto de não agressão, né? O pacto Molotov-Ribbentrop, né? Assinado aí pelo Hitler e pelo Mussolini. E aí, né, a partir da invasão da Polônia, a gente tem início aí a Segunda Guerra Mundial, né? Dezenas de nações participantes, né, com graus diferentes de envolvimento no esforço bélico, e esse conflito ele foi lutado por nações do eixo contra as nações aliadas, sendo os aliados o Reino Unido, a França, os Estados Unidos da América e a União Soviética. Você vê como é que a guerra muda, né? E o eixo a gente tem a Alemanha, a Itália e o Japão, né, como suas principais forças. Acontece que apesar, né, dos tratados, dos acordos diplomáticos ali feitos entre o Hitler e o Stalin, a gente tem aí um completo desrespeito do Hitler, né, por conta desses acordos, e aí a União Soviética acaba, né, entrando do lado dos aliados na guerra. Essa guerra, né, a gente tem algumas fases. Na primeira fase, que vai de 1939 a 1941, ela fica marcada pela supremacia das forças alemãs e japonesas no conflito. Os alemães, né, por meio da Blitzkrieg, né, que é a guerra relâmpago, né, eles conseguiram conquistar uma série de nações europeias, né, eles invadem rapidamente, né, ataque surpresa, sem dar chance, né, para o adversário reagir. E aí os japoneses, por sua vez, né, iniciaram sua expansão pelo Sudeste Asiático, né, conquistando as colônias dos britânicos, franceses e holandeses, né. Além disso, né, os japoneses realizaram um ataque, né, que causou grande prejuízo aos norte-americanos lá em Pearl Harbor, né, e aqui os Estados Unidos se envolvem de uma vez aí no conflito, né, com grande poderio militar, né, e uma grande ofensiva. A gente tem aí as táticas militares dos alemães. A Blitzkrieg, né, como eu falei para vocês, que é a guerra relâmpago, que consistia em uma operação planejada, né, uma tática militar, um ataque relâmpago, né, esse é um ataque surpresa, né, não dá tempo de defesa, né, e a brutalidade no ataque, né, com tanques, aviões, que desmoralizava completamente o seu oponente. Na segunda fase da guerra, né, que vai de 1942 a 1943, né, é o momento em que o quadro da Segunda Guerra começa a se inverter. Os alemães foram barrados pelos soviéticos, né, na famosa Batalha de Stalingrado, né, e o poder de guerra, né, dos alemães, ele se inicia ali, vai iniciando seu declínio, né. Mesmo aconteceu com os japoneses, que após a derrota aí na Batalha de Midway, né, perderam parte considerável do seu poder de guerra e foram sendo derrotados, né, lentamente pelos norte-americanos. Então a gente tem aí, né, a partir, né, dessa traição aí do rompimento dos acordos aí entre a União Soviética e a Alemanha, né, o exército soviético, né, já comunista, né, entra na guerra e na Batalha de Stalingrado, né, ele praticamente massacra, né, o exército nazista, né, e ele vai puxando, né, essa batalha é muito famosa, né, porque ele vai usando a tática da terra devastada, né, e ele acaba prendendo o império, o exército alemão, ali dentro, né, do território russo, né, ele vai recuando, né, o exército alemão lutava em duas frentes, né, a frente oriental e a frente ocidental. E aí, conforme ele vai recuando para dentro do seu território, ele acaba, assim, indo destruindo todas as cidades que passa, né, de forma que o exército alemão não tem como se manter, né, não tem como ter suprimentos nem nada. E aí, quando ele chega lá naquele inverno russo, né, ele sem aparatos, né, sem nenhum preparo, né, para aquela temperatura, ele acaba se rendendo ali, acaba sendo massacrado ali em Stalingrado, né, e aí a União Soviética avança, né, para o Ocidente e os russos acabam ficando encurralados, né, os alemães acabam ficando encurralados. A gente tem aí a Operação Barbarossa, né, de 1941, né, cujos objetivos, né, a gente tem ali ideológico, né, o espaço vital para os alemães, econômico, dominar as reservas de petróleo no Cáucaso e usar os povos eslavos como força de trabalho. A gente tem aí, ó, fotos aí dos soldados alemães no norte da Rússia. A Batalha de Stalingrado, né,
270 mil homens de início, né, acostumados com vitórias rápidas, né, eles tinham poucos suprimentos, né, a ideia do Blitzkrieg, né, eles subestimam o exército russo. E aí os russos cercam os alemães dentro da cidade, né? Essa batalha foi disputada rua a rua, homem a homem, dentro das casas, né? Mulheres, trabalhadores civis, né? Participaram dessa batalha contra os alemães aí, auxiliando o exército russo. E aí a Blitzkrieg não tinha, nessa guerra relâmpago, não tinha nenhuma funcionalidade, né? Nenhum tipo de chance de sucesso nessa batalha. Os russos usaram a tática corajosa, né, de colocar a linha de frente o mais próximo da infantaria alemã, de modo que os tanques e aviões alemães não poderiam fazer esse ataque brutal. E a derrota nazista marca aí, né, o início da ofensiva dos aliados contra os nazistas. A gente tem aí fotos, né, da Batalha de Stalingrado. E a terceira fase da guerra, que vai de 44 a 45, né, o fim da guerra. O momento em que os membros do eixo são derrotados, né. As forças dos aliados na Europa cercaram os alemães e conduziram aí a invasão do território germânico ali na virada de 1944 para 45. Os japoneses passaram a sofrer cada vez mais com os bombardeios dos Estados Unidos, né, inclusive aí, né, com o advento do lançamento das duas bombas atômicas, né, em Hiroshima e Nagasaki. E aí a derrota do eixo, né, trouxe por fim, né, o fim da Segunda Guerra Mundial. A gente tem ainda a Operação Overlord, né, que era o dia D, né, lá em 6 de junho de 1944, que vale a pena ser destacado, né, quando, né, lá na praia de Omaha, né, no Canal da Mancha, né, ali no prelúdio, ali, né, no Mar da França, no norte da Europa. É uma tática militar, né, onde o Hitler posiciona as tropas do lado leste e oeste e sul da Europa, né? Deixou o norte ali, né, desprotegido. E aí, cidade por cidade, região em região, né, soldados nazistas são derrotados ou se rendem, né? O Brasil entra nesse momento aí da Segunda Guerra Militar, né, invadindo a Itália. Então, vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje, né? Como foi chamada a Operação Overlord dos aliados? Letra A, dia nefasto. Letra B, dia D. Letra C, noite do cristal. Letra D, queima de livros. Ou letra E, noite das garrafadas. Vamos lá, pensando na resposta. E a resposta é o dia D, né? Quase não se fala, né, do nome, né, dessa operação, né, Overlord, né, que se ouve muito falar do dia D, né, o dia do desembarque das tropas aliadas ali, né, norte da França, na Normandia, né, aonde eles vão retomando as cidades, né, vão recapturando, né, os nazistas vão se rendendo, os alemães vão caindo, né, eles vão conseguindo retomar a Europa, né. Nessa operação, né, que se tem início lá na Normandia, quando são essas tropas aliadas que acabam libertando, né, ali principalmente na Polônia, né, nos campos de concentração, né, o mais famoso ali Auschwitz, né, onde a gente tem aí a libertação, né, e, né, praticamente o fim da guerra. Vamos lá, mais uma questão. A importante Batalha de Stalingrado foi um desdobramento de qual operação? Letra A, Operação Valquíria. Letra B, Operação Barbarossa. Letra C, dia D. Letra D, Operação Condor. Ou letra E, Operação Moscou. Vamos lá, pensando aí um pouquinho na resposta, lembre-se. A Batalha de Stalingrado, né, é um desdobramento da Operação Barbarossa, né, que acaba, né, liquidando aí o exército nazista, o exército alemão lá na frente oriental da batalha, né, e aí depois, associado aí com a Operação Overlord, que é o dia D, acaba que o exército russo, o exército russo vai chegando por um lado, né, o exército dos aliados, né, os Estados Unidos, junto com a França, junto com a Inglaterra, né, eles vão encurralando o Hitler, né, e aí lá no seu esconderijo, né, no seu bunker, né, ele acaba, né, a versão oficial da história conta, né, que para não ser capturado, ele se mata, né, se suicida lá junto com a sua companheira Eva Braun, né, há discordâncias, né, mas enfim, a gente não vai discutir isso aqui.
Então, meninas e meninos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.